Do like à solidão. Será que você está passando por isso nesse momento, vamos lá, mini burnout dos apps? Silvia, como assim? Burnout dos apps? Não sei se você já escutou esse tema por aí, mas é muito mais comum e atual. As pessoas estão no movimento frenético com relação aos apps, entrando em sites de relacionamento, interagindo e cansando. Cansando porque estão na busca. E essa busca é o quê? Para preencher a solidão, preencher esse vazio. E como é que você lida com a bendita da solidão? Eu posso dizer para você que é meio foda para mim lidar com a solidão. Se bem que a minha vida ela é agitada, e o fato dela ser agitada às vezes não dá esse espaço, né, para solidão, mas a mulher Silvia, vamos lá, tem a necessidade de viver experiências, é aí que eu tô falando em configuração com uma mulher, né, de sair, de ir para festa, conhecer pessoas, e eu posso dizer que isso cansa. Eu já falei aqui em outro episódio para trás que eu estou nos aplicativos, né? E esse fato de estar nos aplicativos eu também me senti cansada. Cansada de, quando eu falo de conversar, de interagir, de estar nessa hiperconectividade, conhecendo pessoas e não ter, quando eu falo aprofundamento, entenda, não é o casar, enfim, viver felizes para sempre, mas a sensação que me dá é que está no raso. E aí, quando eu digo que está no raso, é como se não tivesse a conexão, a profundidade. É como se tivesse um título, né? Uma aparência de. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que todas as vezes que eu dou um like no aplicativo, eu tô conversando com a pessoa, aí passou daquele estágio, aí eu dou meu Instagram, a pessoa diz assim pra mim, nossa, você é famosa, nossa, você é hypada. Aí eu fico pensando, o que esse pobre mortal tá pensando? Ele não pensa que eu sou uma pessoa, uma humana, que pensa, que come, que beija, que caga, que faz merda, porque a pessoa já olha pra você com um título e o rótulo ali do quantitativo de número de seguidores. Cara, quando a pessoa já fala isso pra mim, porra, já me dá um balde de água fria, porque a pessoa ela tá no conceito da imagem, né? Mas hoje, quem é que não está nesse conceito da imagem? O mundo que a gente vive atualmente é um mundo narcisista, né? Onde está todo mundo biscoitando, onde está todo mundo se lançando, não tem ninguém sofrendo, né? Ninguém tem boleto para pagar. Tá todo mundo com as contas em dia, ninguém tem sofrimento. Então ninguém vai para a rede social para mostrar isso. Mas esse burnout, esse encharcamento de apps, de conversas, isso é atual e eu posso dizer que eu levei até esse tema também para terapia, aonde eu estava me questionando, será que eu não estou querendo me conectar mais com as pessoas? Será que eu estou no movimento que eu estou querendo ficar uma eremita? Eu não estou querendo interagir, eu não estou querendo conversar? E aí, no meu processo reflexivo da terapia, eu pude chegar num determinado quantitativo de que tá tudo bem, vai ter dia que eu vou estar para caça, vai ter dia que eu vou estar para conversar, mas vai ter dia que eu não vou estar para esta caça. Vai ter dia que eu não vou estar a fim de conversar e interagir. E também eu pude botar num bom lugar dentro do meu coração que o fato de ser psicóloga, né, e conversar, escutar, talvez até aquilo levar para minha vida pessoal já estava me cansando e eu queria uma coisa mais leve, mais divertida, mais engraçada. Mas no protocolo dos apps, não é bem assim que funciona, né? E aí eu já coloquei aqui também em outros episódios para trás, que funciona mesmo como se fosse, vamos lá, não é lista do IBGE, como é que a gente... Manual do IBGE, né? Que você vai perguntando. Mas eu acho que as pessoas perdem uma oportunidade, e quando eu falo ser elas, entenda, é você tá leve, que vai ter dia que você, sei lá, vai estar afim de olhar o mundo, conversar com as pessoas, e vai ter dia que você não vai estar afim. Por que você tem que estar afim todo dia? Por que você tem que fazer o que está todo mundo fazendo? Você não tem nada. Então, esse encharcamento, esse burnout da rede social, de apps, é esse excesso de conectividade. Esse excesso, vamos lá, de relação, esse excesso de estar junto, estar. E será que nesse excesso, e aí eu refleti comigo, né? Não era uma prática de abandono?
Porque sim, quando eu tava lá naquele frenesi, e aí quando eu falo frenesi na conectividade, e eu tava me encharcando, eu percebi que eu não estava comigo. Eu estava num processo de querer viver, de querer interagir, ao ponto de não olhar para aquele vazio. Porque sim, o vazio incomoda, né? Sim, o vazio vai te deixar num lugar onde tu não quer ficar. Só que será que você tem esse olhar sincero com você? Eu menti pra caralho várias vezes pra mim. Mas hoje eu volto e digo assim, se você tá afim de entrar no app, não, não tô. Então, se eu não tô, tá tudo bem também. Mas leva esse termômetro pra ti, pra tu começar a te perguntar. Tu tá encharcado nos apps? Tu tá cansado? Entra no... Eu não vou falar o nome dos apps aqui, porque senão eu vou estar fazendo propaganda, né, de graça pra galera. Mas você entra num, entra no outro, quando você pensa que entra num, e aí você já esqueceu que você estava no outro, aí você abriu de novo aquele mesmo app que não era aquele, aí você diz pra você, nossa, não era isso. Então, essa velocidade, essa forma de correr, né, eu vejo que o mundo tá assim, acelerado, correndo, para a qual as relações também. Então, eu vejo que está cada vez mais difícil quando eu falo se relacionar, não é beijar na boca, porque também tem uma galera que está numa relação promíscua aí, né? Com relação à questão de sexualidade, de estar junto, de estar interagindo, porque também está afim só de se pegar. Eu tenho uma analogia com relação a essa questão de se pegar, porque eu acredito nas energias. Eu acredito, como diz um amigo meu, tu é fora da caixinha, né? Tu é muito espiritualizada. Tudo tu acredita na energia. Acredito, sim. Então, acredito que se eu for beijar a boca de algum cidadão, se eu for me relacionar com algum cidadão, aquela energia ainda vai ficar no meu corpo. Então, eu tenho um respeito com o meu corpo, eu dou uma olhada para isso. Mas será que você tem essa conectividade com você? Ou você só tá no modo fazer, você tá no modo pegação, você tá no modo afim de viver, sei lá, só um lance, nada mais. O que te tá... e aí, o que tá hoje na tua vida te drenando? A tua energia. Os apps são uns. Porque hoje, por o mundo estar hiperconectado, cada vez mais você foge de você. E aí as pessoas, elas estão dentro de casa, sozinhas, na solidão. A solidão, ela dói demais, né? A ausência dói demais. Mas como é que tu lida com a solidão? Tu lida com o mecanismo de fuga? Tu foge para os apps? E aí eu tô falando do app desde aplicativo de comida, tá? Aplicativo de fast food, de relacionamento amoroso, aplicativo de rede social, tô falando qualquer app, né? Então você precisa olhar como é que você lida com essa solidão. A solidão é diferente da solitude, né? A solidão é aquele vazio, e um vazio que às vezes não tem fertilidade, né? Ela não tem algo que vai sair ali de, quando eu digo de produtivo, entenda, que você não, que não vai doer, porque a solidão ela dói. A solitude, como muita gente coloca aí o tal do hashtag saúde mental tá em dia, né? Você tá curtindo sua companhia, você tá com você, mas eu vejo, eu vou contar aqui bem um segredinho para vocês, que muitas pessoas que estão dizendo que estão se curtindo, que estão na sua companhia, é verdadeiro fake news. Porque quando sai para jantar consigo mesmo, tá no telefone. Então tu não tá contigo, tu tá contigo? Não. Tu tá nos apps. Então, quando eu saio para jantar comigo, tomar um sorvete comigo, eu tô tomando sorvete comigo. Eu e os meus pensamentos. Se eu tô num aplicativo, eu tô comigo? Não. Então, talvez esse processo de refletir, esse processo de você pensar, eu fujo de quê? O que é a minha solidão? O que eu tô desejando num determinado momento? Só que às vezes o teu desejo ele pode ser realizável, ele também pode não ser. E se ele não é realizável, como é que tu lida hoje com a tecnologia, com as redes sociais? Teve uma pessoa aí, que eu não vou revelar os nomes, né? Até porque, enfim. Essa pessoa já está namorando, tem uma namorada muito bacana, muito legal. E aí, essa pessoa não satisfeito, ele entrou nos aplicativos. E aí eu disse assim, aplicativo de relacionamento, tá? Aí eu disse, mas fulano, por que tu entrou no aplicativo de relacionamento? Aí a pessoa disse assim pra mim, eu entrei no aplicativo de relacionamento, Silvia, porque eu não consigo controlar esse desejo insaciável dentro de mim. Aí eu disse, tu é um Neandertal? Tu não tem uma cabeça, tu não pensa, tu não reflete?
Por que tu não para pensar de que maneira tu estás te relacionando com essa pessoa que tu namora, com o teu corpo e com as outras pessoas que podem atravessar a tua vida e que, sei lá, podem se apaixonar, podem gostar de você, pode... Que isso? A pessoa escolheu a fuga. Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim, não quero pensar nisso, eu prefiro só entrar nos aplicativos. Eu quero só um sexo casual. Então, com esse exemplo, eu tô te trazendo que é um processo total de fuga. A pessoa tá fugindo de quê? Né? Só que a gente não para pensar do que a gente tá fugindo. Eu sei, claro, que eu não ia trabalhar de graça naquele dado momento, mas eu sabia do que ele estava fugindo. Né? Então, a ideia é que você pense, quando você pega o seu celular, o seu smartphone, a sua drenagem, o seu pensamento vai para... Quais são os aplicativos que você mais entra? O que você consome nos aplicativos? Quando você está consumindo, você está fugindo? Ou você está ali porque você quer, você gosta? No meu processo reflexivo na terapia, eu percebi que em alguns momentos, quando eu estava entrando no aplicativo, realmente era pura ansiedade e fuga. Hoje, eu só entro no aplicativo. Silvia, o que você quer hoje no aplicativo? Eu quero conhecer uma pessoa bacana, uma pessoa legal, que de repente, sei lá, pode sair para tomar um drink, pra gente conversar. Tô afim disso. Quando eu tô nessa vibe, nessa frequência, eu entro no aplicativo. Se eu não tô nessa vibe, nessa frequência, no chance, eu não entro, porque eu não serei uma boa companhia, porque eu tô fugindo. E provavelmente, como você sabe que a tia Sil acredita na questão da energia, eu vou atrair uma pessoa também que não vai estar conectado. Uma pessoa que vai estar também ali no processo de fuga. Mas será que hoje, na humanidade, do que a gente vive, não está todo mundo fugindo de alguma coisa? Isso eu fiquei pensando na terapia também. Porque eu acho que o processo hoje habitual do comportamento humano é fugir. E ele está fugindo de uma solidão. Porque a gente vive uma época onde tem maior interatividade. Mas existe mais pessoas sozinhas. Teve uma pesquisa do IBGE que a gente vive uma época onde tem mais solteiros na humanidade. Eu não sei te dizer o percentual, mas de repente eu vou colocar para os meninos aqui para de repente ver e colocarem na descrição. Mas a gente está vivendo uma era agora onde tem mais solteiros e poucos casados. O que será que está acontecendo nos relacionamentos? Será que a gente está num processo de muita escolha? Será que a gente está num processo de muita coisa perfeita do que deve ser? E aí eu engato com relação de não ceder? Será que a gente está fugindo? Quais são as fugas que a gente estabelece na nossa vida de um app que vai de um fast food a um app de relacionamento? Ou até um app de rede social? Meu objetivo é que você reflita esse burnout, esse boom que a gente está sofrendo desse encharcamento. Então, slow down, vá devagar. Olhe para você, veja o que é possível hoje você fazer de uma maneira bacana, legal, respeitosa com você e principalmente com o coleguinha. Porque quando a gente consegue ter esse respeito com a gente coleguinha, a gente não faz caca no mundo que tá aí, né, não? Então dê uma olhada como é que tá esta tua relação com os apps e vê como tá a tua questão emocional também. Espero que esse podcast, né, o Desculpa, eu tô vivendo, tenha te contribuído. Se você acha que tem aquela amiga que também tá no encharcamento emocional, não sabe o que fazer na vida dela, encaminha para ela. Dá uma olhada nos outros episódios e me diz o que você achou. Beijo! Tchau, tchau.